Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Agro, podcast do Senar Rio Grande do Sul. Eu sou Henrique Padilha e hoje temos aqui a imensa satisfação de receber no estúdio Giovanni Faé. Boa tarde, Giovanni, tudo bem? Boa tarde, Henrique. Satisfação grande estar aqui contigo nesse Talk Agro, né, para a gente conversar sobre temas tão importantes da nossa agricultura. Tá bem, muito obrigado por aceitar o convite, vir até aqui, né, sair lá de Passo Fundo, da Embrapa Trigo, e vir aqui a gente bater esse papo, conversar, porque a ideia aqui do podcast, sempre a gente conversa antes de começar de fato a conversa, a ideia aqui é trazer um espaço, criar um espaço de diálogo, trazer insights, ideias, histórias inspiradoras que conversem com tecnologia, inovação para o nosso público-alvo, que são os produtores rurais. Perfeito. Então, antes da gente começar, como de praxe, eu vou te apresentar aqui, ler o teu breve currículo e tu complementa, fique bem à vontade. Giovanni Faé, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui a URGS, mestre em ciências pela Ohio State University e doutor em agronomia pela Pennsylvania State University. E hoje atua como gestor na área de transferência e tecnologia da Embrapa Trigo, né, unidade lá em Passo Fundo, ingressou em 2010, e hoje atua na parte de gestão, né, trabalhando com temas aí trigos, cereais de inverno, sistema agropecuário brasileiro, com temas que conversam de renda, sustentabilidade. Então a gente vai transitar por esses assuntos aqui. E já de início eu trago a primeira pergunta falando dos solos, né? Nossos solos gaúchos, aí toda essa situação de mudanças climáticas que a gente vem observando, infelizmente, né? Seja por seca ou excesso de chuva. Quando se fala em solo, como é que o produtor pode identificar que esse solo está degradado, por exemplo, né? Como que ele percebe que algo vai mal, que a sua lavoura, a sua pastagem não está de forma adequada? A gente vamos começar por essa linha. Com a base. A base. O solo, ele, em qualquer atividade, né, levando para a agropecuária, ele é a base que realmente vai ditar, né, o sucesso ou não do negócio. E é importante nesse cenário aí de mudanças climáticas a gente entender que o resultado de campo, ele sim, aproximadamente 50% ele depende do clima, né? Ele é dependente de como, né, as nossas condições climáticas vão se comportar, e num cenário de mudanças climáticas, onde a gente tende a ter extremos mais frequentes, a gente pensa aí agora, né, passando pelo 4º ano em 5, aí com dificuldade por falta de chuva, né, mas também com questões de temperaturas mais altas, e nessa tendência esse olhar para o solo, ele é chave. A gente ainda tem 50% para manejar. A gente acaba apostando muito na lógica dos produtos, né, da genética, dos insumos que são importantes, mas o manejo do solo é a chave para a gente conseguir isso. E infelizmente, e aí quando a gente olha, vamos fazer um recorte aqui para o Rio Grande do Sul, a gente tem esses sinais de que nós estamos num manejo que não está favorecendo um solo mais saudável, um solo de melhor qualidade, que vai dar essa maior resiliência para a gente enfrentar esses extremos, né? Vários são os sinais que a gente pode ter, sejam eles visuais ou, né, de análises que a gente faz para identificar. Eu sempre digo assim, né, quando trabalhando com pesquisa, a gente tenta cada vez mais buscar ferramentas para coletar uma amostra ou ter alguma mensuração ou, né, um diagnóstico que vai nos dizer o quão doente ou o quão saudável está esse solo. Mas o indicador que consegue realmente trazer uma leitura ampla, compreendendo essas várias variáveis, né, que elas interagem, é a produtividade. Então, o primeiro sinal aí de que o negócio não está indo muito bem, que o manejo precisa melhorar, é quando as produtividades não são boas, né? Acho que esse é o primeiro indicador. E aí sim, pegar históricos são importantes, né? Mas visualmente são uma série de fatores que a gente pode ver. A gente sempre fala, quando a gente olha nessa lógica da dinâmica da água,
Quer ver se teu solo tá bom? Vai pro campo quando tá chovendo. E vai ali, aparecer algum sinal de erosão? exatamente, ali observa, a água empoça rápido, né? A gente começa a ter escorrimento rapidamente, a gente, né? Os sinais da erosão, isso é importante, a erosão que causa muito dano, muitas vezes depois de uma chuva a gente não enxerga aquela erosão que já acontece, que é uma erosão laminar, mas a erosão em sulco, que é a que mais traz dano, ela deixa, né, um rastro que é visível, mesmo após a chuva, né? Então são sinais claros, né? Sinais, por exemplo, solos com baixa cobertura apresentam uma camada superficial, uma crosta, né? Que causam uma compactação superficial que diminui ainda mais, né, essa infiltração dessa água no solo e diminui essas trocas, né? Porque não é só a água que precisa infiltrar, mas eu preciso ter troca gasosa ali também. O ambiente, ele é vivo, né? E é a partir dali que a planta vai conseguir, sem dúvida nenhuma, performar, né? Hoje quando a gente faz diagnósticos, a gente sim leva para laboratório amostras, faz análises do básico, que é o químico, né? Análises cada vez mais refinadas aí da parte da biologia do solo, mas nada, para mim, é mais categórico num diagnóstico do que eu abrir uma trincheira com uma pá, e aí a partir dali eu já estou sentindo como o meu solo está, se há compactação ou não. Eu começo, né, a ter uma análise sensorial e a partir disso, né, eu ter um canivete para realmente continuar numa análise, né, mas eu começo a fazer, né, no toque do canivete já também, né, refinar um pouco mais essa minha avaliação e olhar a planta, olhar como a raiz, como ela se desenvolveu ao longo do perfil. Isso, e ali é uma leitura, eu entendo, que realmente diz muito, né? E aí existem dois fatores-chave. O físico a gente enxerga, a gente está sentindo ali, né, que causa essa dificuldade da planta realmente explorar, né, esse solo, e isso é chave se eu quiser ter sucesso no meu negócio. Eu preciso realmente ter um perfil que, além de ter os nutrientes, né, mas que tenha capacidade de, né, dessa água infiltrar e da raiz infiltrar, porque a água depois da saturação, quando o solo está encharcado, ela se move no poro de diâmetro grande, no que a gente chama de macroporo, tá? E a raiz também. Então, eu tendo maior taxa de infiltração de água no solo, eu tenho uma maior profundidade do sistema radicular. E isso está diretamente relacionado à produtividade. Tá? Então, eu faço essa análise, que eu digo, uma pá e um canivete me dizem muito, né? Mas também eu tenho outras leituras dentro de uma lógica do solo estar, né, mais doente, não saudável, né? Vamos seguir nessa linha, nós vamos chamar de degradado, porque existe, né, um gradiente aí. Realmente eu consegui fazer um diagnóstico químico. E aí sim, hoje, né, nós temos aí as curvas, as respostas, a gente sabe quando o nível de acidez ele é crítico ou não, e fazer em camadas, Henrique. Acho que esse é um ponto. Então, tu consegue visualmente ter uma leitura, né? As plantas vão te dizer muito, seja na colheita ou seja olhando para o sistema radicular, né? O teu solo, que se eu for numa área e o solo estiver descoberto, a tendência de eu realmente ter um problema é muito grande. E tá perdendo também. Imagina um solo, se o solo é um ser vivo. Imagina nós estarmos expostos ao sol o tempo inteiro, expostos à chuva o tempo inteiro. Né? A tendência é a gente ficar doente. Certo? Com certeza. Então esse é um círculo, claro, e aí existem várias outras, né, variáveis aí que a gente pode avaliar, mas de uma maneira bem mais ampla. Rapidamente o produtor sabe se as coisas não estão indo bem com observações. Já observando previamente, não com a necessidade, claro que o ideal é fazer essa observação prévia, depois análise física, química e biológica para saber se está tudo realmente indo em equilíbrio. Mas vamos supor que... Um indicador, só para voltar a sair, um indicador claro de que o teu solo é saudável é a presença de minhocas. Boa. Todas as áreas onde a gente tem, né, um sistema diversificado, né, com construção de matéria orgânica, as minhocas estão lá. E essas são organismos, né, que são uma sinergia. As tuas práticas de manejo, com mais essa fauna trabalhando para ti, tu acaba tendo um ganho. E tem um indicador que não tem nada a ver com o solo, mas tem indiretamente tudo a ver, que eu sempre uso, se você for numa propriedade e você enxergar os jovens ou os adolescentes, os filhos dos produtores, com o interesse de permanecer no negócio, é porque o solo está saudável, as produtividades são boas. Então, veja, tem várias questões aí no meio que parece uma bobagem que eu estou falando aqui, mas a gente, com a experiência, né, já observa esse tipo de comportamento. E é isso que a gente quer, né? A gente precisa ter propriedades lucrativas, a gente não quer êxodo, a gente quer que o jovem fique lá. Né? Continuidade, né? Sucessão e continuidade, né? Tem esses termos
importantes, e é um outro assunto super importante também de debater. Tá, tudo bem, aí tu falou sobre essa questão de olhar e já saber que o solo não está legal, e vamos supor que o produtor enxergou ali que está tendo um pouco de erosão, ou a raiz daquela planta ali que abriu a trincheira e observou que ela não se desenvolveu plenamente em direção ao fundo do solo, né? Já está mais retorcida a raiz. O que o produtor consegue fazer no curto, médio prazo para conseguir reverter essa situação e colocar ele em um solo em equilíbrio, digamos? Sim, e aí sim, né, eu sempre vou remeter aqui à agronomia. E é natural do ser humano, né? A gente é muito imediatista, a gente quer resolver o nosso problema rapidamente. Por exemplo, eu tô com um problema de saúde, eu quero chegar na farmácia, comprar um remédio e resolver o meu problema. Tomar uma pílula milagrosa que, né, isso é natural. Mas a reversão, quando a gente trabalha com sistemas naturais, não é de um dia para o outro. Isso é uma construção de ano inteiro, né? Sem dúvida nenhuma ter uma visão de conceitos básicos da agronomia para a gente começar a reverter. E assim, ponto-chave de toda essa nossa conversa, veja que passa por plantas, né? Então, se eu chegar num solo, né, eu identificar falta de cobertura, falta de raiz, falta de vida, falta dessa fauna no solo, né, eu vejo, existe aí uma luz ou amarela ou até vermelha já, dependendo do nível, né? Então, começa sim por eu entender que eu preciso alimentar esse solo o tempo inteiro, né? Não ter uma visão de safra, né? Porque a gente sempre usa o termo de sistema porque é isso, é como uma empresa. A tua empresa ela tem que operar todos os dias, né? Se não em 2, até em 3 turnos. Quanto mais intensivo, tu tem terceiro turno lá, tu não para. Não para segundo algum, tu tá o tempo inteiro ali. Então, ter sistemas diversificados e intensivos o ano inteiro é a chave para reverter isso aí. Só que para tu teres isso, né, tem conceitos básicos, né, e eu falei ali na questão da tua análise química, que são preceitos, são premissas que precisam realmente, né, estarem no radar desse produtor, desse gestor, para que eu consiga realmente ter esse sistema que vai alimentar o meu solo. Ponto número 1. O principal insumo do produtor é o calcário, é a correção do solo, tá? E não é o simples uso do calcário, que hoje, assim, que a gente enxerga pelas análises, né, pelo que os dados que os laboratórios nos mostram, sem dúvida nenhuma, muita acidez, né, pH baixo e muito alumínio tóxico, alumínio trocável no solo, que causa uma compactação química, que causa uma dificuldade da planta realmente performar. Então, o primeiro ponto para reverter é fazer um bom diagnóstico de solo, para entender se eu tenho ou não a necessidade de corrigir esse meu pH, né, eliminar essa minha compactação química, complexar esse alumínio em profundidade, né? Então, ter um bom diagnóstico passa, por exemplo, de eu fazer amostragens estratificadas no solo. A Embrapa e o Senar têm feito isso, tu sabe bem, a gente tem cada vez mais capacitados técnicos para fazer isso. A qual profundidade, te interrompendo? O básico da amostragem de solo, né, é fazer de 0 a 20, é o que está no manual lá. 0 a 20 não basta mais, porque nós temos estratificação. Então, é pelo menos 0 a 10 e 10 a 20. Porque se eu fizer de 0 a 20, muitas vezes eu não percebo esse alumínio que está de 10 a 20. Esse pH baixo que está ali, porque eu tenho nela, eu mascaro esse resultado na média ali. Tá? É muito ruim, eu acabo tendo uma camada com pH extremamente alto, e uma camada com pH extremamente baixo, aí na média está tudo certo, e aí eu não vou fazer intervenção alguma. Então isso é uma mudança, esse é um ponto extremamente importante, né? Eu fazer uma amostragem estratificada. E a gente, né, com o tempo, veja, né, pela minha experiência, assim, eu acabo trazendo muita experiência do exterior também, né, de trabalhar, seja acadêmico e seja de trabalhar realmente em propriedade rural, e também do cerrado. E essa experiência toda, né, me diz o seguinte: só 0 a 20 não é mais suficiente. Eu preciso descer mais. Aí, então, o que é mais? Fazer mais 20 a 30. Né? A gente vem trabalhando muito até 40 aqui no Rio Grande do Sul. No Cerrado, a gente trabalha com produtores que fazem amostragem até 1 metro de solo.
sabe? E isso é construir perfil. Aí sim. Aí eu começo a ter produtividade de feijão, eu começo a ter produtividade de cevadas, coisas assim que ficam até quase... não é algo que o produtor acredita muitas vezes, sabe? É muito distante da média, né? E aí sim, os números são... Então, essa amostragem estratificada até pelo menos, né, 0,10, 10, 20, e aí a 30, 40 centímetros, para mim é algo que a gente precisa para ontem. Isso sim vai começar a mudar. E aí, Henrique, as coisas vão acontecendo, né? Eu começo a ter, por exemplo, o milho sendo viável. Por que o milho não é viável? Né? A gente sempre olha o milho, ninguém mais tem essa atratividade para plantar o milho. Não, talvez é porque eu não tenho um solo para plantar o milho. Eu não consigo. Esses são pontos extremamente importantes para eu conseguir ir melhorando a qualidade do meu solo. O milho, ele é chave para um sistema plantio direto. O cereal de inverno, ele é chave. O milho, por quê? Porque ele vai realmente, principalmente, não vou falar só em pragas, doenças, plantas daninhas, mas questão do sistema radicular, né? Ele é diferente, em profundidade, agressivo, isso muda o jogo. Né? E pode sim trazer uma renda bem significativa. Então, o milho pela raiz no verão. O cereal de inverno, no inverno, além de trazer a renda, deixar aquela palha uniforme e perene, que vai trazer aquele telhado que a gente dizia antes. Ele é extremamente importante. Deixar de fazer plantio morro acima, morro abaixo. Isso é um desserviço absurdo e é uma prática comum hoje em dia. O simples fato de eu plantar em nível, ou simples quebrar o declive, né? Plantar, eu estou gerando, eu estou construindo microterraços, né? Que me ajudam a reter a água onde ela cai, a diminuir a perda de nutrientes, né? Que elas ocorrem, a gente lembra da erosão laminar. Isso é agronomia básica, esses pontos que eu estou colocando, mas eles são chave. A partir dali eu mudo o jogo. Eu saio talvez de um ambiente onde eu estou perdendo qualidade para construir uma qualidade que vai me viabilizar uma série de outras opções para ter plantas lá o ano inteiro. Né? Então são pontos chave. Eu diria que um aqui que muitas vezes a gente acaba no dia a dia da agronomia, né, da extensão rural, da pesquisa, não falando muito, mas para mim ele é fundamental, é a gestão. Tá? É o produtor realmente o que quer fazer gestão. Tem, né, uma das premissas é registros. A gente não tem, tu vai conversar com o produtor, ele não guarda mais registros. Né? Se eu não tiver históricos, como é que eu vou tomar uma decisão assertiva? Fazer gestão financeira, fazer uma gestão de comprar bem, vender bem, ler os mercados, ver o que eu tenho condições de fazer. Né? Entendendo que uma única safra, uma monocultura não é mais viável, é um risco muito grande, eu preciso ter a segunda safra e talvez, né, dependendo da qualidade do meu sistema, ter uma terceira safra mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Esse é um bom ponto. Queria trazer essa pergunta. Hoje se fala de produzir os 365 dias do ano, né? E existe talvez um mito de, se eu fazer várias culturas no ano, pode ser que se sobrecarregue o solo. Queria que tu comentasse, desmistificasse até para a nossa audiência a respeito de 2 safras, até que é um projeto em parceria aí, Embrapa, Sistema Farsul, Senar e outras grandes entidades, né? Comentasse essa importância do manejo e gestão da rotação de culturas dentro da propriedade para trazer mais renda. Eu sempre falo assim, eu lembro muito bem dos meus avós colonos lá em Bento Gonçalves, dizendo que o solo tinha que descansar. Pois é. Não sei se tu pegou essa fase, sim. Mas... E aí, quando a gente começa a estudar, eu entrei na agronomia em 99, né? A gente começa a estudar e ver que justamente o que a gente precisa, principalmente nesse ambiente subtropical, tropical, é o oposto. O solo, ele precisa ser intensificado. E isso é mais sustentável, né? Agora, o intensificado, ele, né, novamente, nós temos que atender algumas premissas para que isso tenha sustentabilidade, né? Então, o sobrecarregado, para mim, é quando eu estou extraindo mais, tá? Por exemplo, eu estou, né, colhendo um grão que tem, né, uma quantidade grande de nutrientes que eu não estou repondo. Então, isso não é sustentável. Aí tu está sobrecarregando teu sistema. Tu está tirando mais do que tu está colocando. Então, fazer essa conta e aí tu entra... Se tu realmente trazer a gestão no sentido de que tu está planejando o teu sistema ou está arquitetando o teu modelo de produção, tá? Onde tu sabe exatamente... dentro, né, dos cultivos que a gente está colocando naquele talhão. O que sai
e atingir aquelas premissas básicas de solo, de estar num nível, né, ótimo de fertilidade, eu só vou colocar o que eu tiro. Por quê? Porque eu não vou estar perdendo nutriente. Eu vou ter um ambiente, um talhão, onde eu vou ter um manejo, né, que vai garantir que a minha água fique ali. Que eu não vou ter perda de nutriente. Eu vou ter planta o ano inteiro. Então, eu vou estar ciclando esse nutriente na matéria orgânica. A planta está ciclando. Né? E utilizando bem as plantas, eu consigo extrair nutrientes em subsuperfície, trazer para a superfície e que vão me disponibilizar para a próxima cultura. Isso é extremamente delicado, eu estou falando, mas é chave. Por exemplo, uma soja pós um trigo, por exemplo, um casamento aqui que a gente considera em termos de renda quase perfeito no Rio Grande do Sul, no nosso ambiente mais subtropical. Se eu tiver uma chuva depois da colheita daquele trigo, 15 dias depois, mais de 80% do meu potássio foi mineralizado daquela palha. E se eu não botar nada na sequência? Né? Para onde é que vai esse potássio? Se eu tiver uma chuva muito grande, não tiver como, né, reter esse escorrimento, ela, infelizmente, vai se perder. Então, a planta ela ajuda na ciclagem do nutriente, né? E aí eu vou ter um ambiente, vou ter um sistema sustentável. Essa intensificação, ela é extremamente desejada. Tu não sobrecarrega, muito pelo contrário. Tu tá alimentando o teu solo, tu tá trazendo vida. Isso eu tô falando de nutrientes, mas serve para a planta também, quando eu penso numa silagem. Hoje eu transformar a silagem de planta inteira, né, em leite, é a melhor forma de eu agregar valor nesses nossos sistemas aqui do sul de integração da agropecuária. Nossa renda bruta é gigantesca, a gente faz conta lá, chega em 120 dias a 30 mil reais de renda bruta. Então, parece tão distante da realidade, né, Henrique? Sim. Mas é a realidade. Só que eu tô tirando uma quantidade gigantesca, não só de nutriente, mas de carbono também. E muitas vezes, se eu não regular a altura de corte, tô deixando o meu solo descoberto. Tá, mas e aí? E na sequência o que eu coloco? E depois, no ano seguinte, na minha rotação, o que eu vou fazer? Tudo isso aí, se bem pensado no sistema, tendo essa base né, eu estar com o solo, com pH adequado, sem acidez, em profundidade, né, tendo, né, essas plantas ciclando os nutrientes, tendo um cultivo onde realmente eu vou favorecer a alta taxa de infiltração de água no solo, o sobrecarregar é quando eu realmente estou fazendo um mau manejo. E acontece. A gente economiza, a gente quer economizar, não quer repor, e aí tu acaba realmente sobrecarregando, né? E o solo entra em curto-circuito. Agora, seguindo essas premissas, essa intensificação, ou seja, esse cultivo, produzir os 365 dias do ano, é a chave do sucesso. Não tem outro caminho. Se bem manejado, é até pelo contrário, ele não sobrecarrega, ele potencializa, então, os resultados. É isso, ele potencializa os resultados. É a planta que vai construir a fertilidade do teu solo. Não, perfeito. E isso é todos os dias do ano. Sim, cobertura. O vilão, né, no nosso sistema aqui é o pousio. O que é o pousio? Terra parada. Esse é o vilão. Eu sempre falo assim, né, a gente conversa com os agentes financeiros, os planos não podem ser por safra. Eles têm que ser por sistema. E a partir dali, o financiamento vai considerar, sim, plantas de cobertura para eu ocupar esse meu solo naquelas janelas onde ele fica vazio. Isso vai dar muito menos risco para o agente financeiro, tá? E como tu acabou de dizer, potencializa o resultado daquela safra, daquele produtor. Isso a gente precisa ter esse tipo de olhar, né? E aí sim, tendo isso como base, aí eu começo a lançar mão de irrigação, porque isso é uma ferramenta extremamente importante, né? A gente precisa disso, e eu consigo ter mais capacidade ainda de ocupar as janelas. Então, eu tenho capacidade de implantar quando eu quero, né? Eu trago aquele auxílio quando realmente está no limite, porque tudo tem limite, né? A falta d'água, o teu solo, a tua esponja, ela ajuda, mas chega um ponto que, né? Então, bom, tu lança. Então, isso andando bem, isso significa o seguinte: essa gestão, então a pesquisa está junto com a extensão para levar a isso, né? Eu acho que os agentes financeiros podem nos ajudar muito nessa questão, muito mesmo, né? E aí a gente consegue fechar um ciclo, eu diria aí, né? Trazendo o Estado com políticas públicas e criando mais mercados. Aí tem essa outra questão, porque se também eu produzir tudo e não ter mercado, né? Sim. Eu sempre digo assim, se a gente fizer tudo isso, a nossa produtividade no Estado vai aumentar 40%, né? Então a gente vai ter um problema bom para resolver, porque... Né, se tu pegar um ano bom, com uma produtividade altíssima, né? Lembra da Operação Tatu? Naquela época o povo estava passando fome, corrigir o solo, eles estavam com um problema. O que eu faço com tanto grão agora? Não tinham onde estocar, não tinham, né? Então, assim, são problemas bons, mas a gente precisa dessa base, né? Tá certo. E falando de pesquisa, né? A gente, no Senar também temos essa missão de levar o conhecimento, né? Traduzir o conhecimento, levar
até o produtor rural. Isso se dá através dos nossos cursos, assistência técnica gerencial, programas, e a importância da Embrapa aqui, né, parceira de longos anos, e todo esse conhecimento gerado ao longo das pesquisas e comprovadas, né, mediante experimentos, né, e dados validados, né. O que tem hoje na Embrapa de atualização, seja de genótipos adaptados, por exemplo, de trigo ou de outros cereais de inverno, para o produtor como alternativa, para ele poder escolher ou fazer uso dessa ferramenta para ele conseguir manejar essas situações mais adversas que a gente vem enfrentando aqui no Rio Grande do Sul, né? Atualmente seca, ano passado excesso de água. O que tem a Embrapa lançado assim de último, de mais novo, que a gente possa compartilhar aqui, de tecnologia mesmo? No trigo a gente está trabalhando muito com estratégias moleculares de biotecnologia para a gente avançar na região tropical do Brasil, no Cerrado. Tá? Com cultivares com grande tolerância a seca e calor, que possam realmente desbravar esses mais de 2 milhões de hectares que a gente tem disponível no Cerrado, com mais segurança para o produtor. Tá? Na soja, Henrique, quarto ano em quinto, né? Ano após ano a gente vem evidenciando como a genética da Embrapa que tem uma tolerância maior à seca. Nós falamos no solo, como ele é a base, a gente falou o clima 50%, mas nós falamos no solo, todas essas discussões que a gente fez agora de manejo do solo. Tá? Nós falamos da irrigação, que é uma ferramenta para apoiar isso aí, né? Não sozinha não resolve, tem que estar junto com o manejo, com boas práticas. Nós precisamos ter um bom posicionamento fitotécnico, então saber onde eu vou estar investindo o meu recurso para ter, né, a cultura em condições de performar. Mas a escolha da genética, cada vez mais a gente vê que também é um ponto importante. Nós temos uma cultivar chamada BRS 5804, é uma cultivar Roundup Ready, né, RR, então com custo baixo de implantação, tão produtiva, se bem posicionada com os melhores materiais que estão no mercado, que hoje dá condições de tolerar mais, né, a falta d'água, considerando o pior material do mercado, que não digo o pior, assim, mas os materiais mais frágeis, que produzem muito em condições boas, mas que se falta uma ou outra condição sente... Isso é um pouquinho mais rústica. Ela é mais, diria assim, não é rústica, ela é mais defensiva por conta do sistema radicular. Tá? A gente está agendando agora, e isso vai sair, até te convido aí depois a compartilhar junto com o Senar. A gente vai fazer esses contrastes, mostrar nessa safra como esse sistema radicular mais agressivo da 5804, que permite aí 5, 7 dias a mais de tolerância contra esses materiais, né, que são mais exigentes, que estão aí dominando. Infelizmente, a gente tem a maior parte dos materiais que são exigentes sendo plantados, né? Como ela pode agregar dentro desse sistema. Então, sim uma peça importante. Tá? Nós precisamos ter um bom posicionamento de população, de época de plantio, mas que ela... nesses anos onde a gente tem falta d'água, ela vai entregar melhor resultado. Eu estou chamando de defensiva, mas é simplesmente porque ela tem uma capacidade radicular impressionante. É algo assim, considerando sojas de mesmo ciclo numa coxilha, né, ela está ali verde e a outra soja já está, né, sentindo mesmo. Nesse ano foi muito claro isso, né? De manhã, por exemplo, ela já começa a mostrar. Legal. E aí tu vai me dizer, mas e isso é o acaso? Não é o acaso. Se busca isso, mas através, no caso dessa soja, de melhoramento tradicional, fazendo a avaliação, né, de raiz. Então, ela tem uma sanidade fantástica, esse material, em termos das principais doenças, né? Quando a gente seleciona podridões, por exemplo, de solo como fitóftora, traz resistência, possibilita um plantio bem no cedo, o produtor gosta disso, porque potencializa o resultado, e também traz aí essa maior tolerância, né, a estresse hídrico por essa característica do sistema radicular agressivo. Legal. Então, é um genótipo, está no mercado, está disponível já há 5, 6 anos, né, que o produtor que não conhece ainda vale a pena, né, se apropriar dessa tecnologia com um custo interessante, tem potencial produtivo quando, né, o clima ajuda, né, mas também traz aí uma possibilidade de ter uma margem maior do produtor, seja nessa questão da maior agressividade radicular, ou seja, nessa questão dos custos, né? E agora tu citou um exemplo de verão, e falando de cereais de inverno, o que teria, assim, de última geração na parte de tecnologia? Aí, assim, o produtor que está nos acompanhando aqui e
pensando já no planejamento de inverno, o mais exigente, e talvez sim, né, algo extremamente inovador, seria uma cevada de 90 a 100 dias, que é que a gente chama de BRS entre safras, justamente porque ela viabiliza um cultivo outonal de grãos. Né? A maior parte do produtor está usando ainda na silagem, consegue colher em 75 dias. Isso é inovação, mas é extremamente exigente. Quando eu penso em questão de solo, de seca, de clima, a cevada ela é exigente. Tá? Para aquele produtor que está mais pressionado financeiramente, mas que quer buscar uma renda, né? Que talvez tenha menos risco, né? Acho que esse é o ponto. A gente tem focado muito na questão do triticale, né? Porque o triticale ele pode sim trazer uma renda, seja na forma do grão ou do alimento conservado. As silagens do triticale são fantásticas, né? Tem mercados novos vindo aí para se apropriar do grão, não é mais só o grão da ração, não é só mais aquele grão que vai para fazer biscoito, mas agora se consolidando mercados como o etanol amiláceo também tem mais uma alternativa, mas ele tem uma raiz absurda. É impressionante. O BRS Zenith, que seria o cultivar mais moderna, ele tem um sistema radicular tão agressivo e tão profundo para um cereal de inverno que facilita muito, né, nessa lógica da ciclagem de nutrientes, da estruturação do solo e na garantia de que o cultivo que vem após ele vai trazer uma maior resistência à seca, porque depois que aquela raiz do triticale decompõe, a raiz da soja vai, né, utilizar aquele bioporo aberto. E uma sensação que está, né, quando eu penso em diversificar e trazer aí oportunidades para obter renda com melhoria da qualidade do solo, são os trigos forrageiros. Eu acho que isso, né, pelo potencial que a gente enxerga dessas tecnologias, está muito aquém de onde a gente pode e vai chegar, mas sem dúvida nenhuma cresceu muito nesses últimos anos o interesse do produtor pelos trigos forrageiros. E esses trigos forrageiros, eles permitem uma utilização do solo gigantesca, porque eu posso plantar eles em março e até outubro com o mesmo cultivo ali, utilizando, né, seja no pastejo ou seja em duplo propósito, por exemplo, onde eu tenho construção da fertilidade do solo e obtendo renda em sistemas de integração lavoura-pecuária. Né? Então isso aí tem duas cultivares, o BRS Pastoreio e o Tarumax, que se prestam muito bem para isso, né? E lançamentos de trigo normal, de pão, isso é tradicional, a gente tem evoluído nessas parcerias, né? Pensando em modernizar no nosso modelo de negócio, licenciando com exclusividade alguns materiais que também trazem características interessantes, mas quando a gente pensa em sistemas, né, mais resilientes, talvez essas sejam, né, grandes inovações aqui para a nossa região que o produtor pode lançar mão, mas sempre pensando que se eu tiver, por exemplo, um material de ciclo muito curto plantado no inverno e um cultivo de verão muito curto, eu vou ter uma lacuna muito grande no outono. E esse outono não pode ficar parado. Sim. Posso pensar, né, num cultivo forrageiro, ou, por exemplo, essa cevada de ciclo curto pode ser uma opção, ou dependendo da época, se eu tiver em fevereiro, né, a gente tem avaliado, por exemplo, sorgos graníferos, que entram na mesma linha do triticale, né, talvez o grão na nossa região esperando ainda um mercado mais, talvez, líquido para garantir, mas também pode ser utilizado, né, para alimentação animal, seja em silagem de grão úmido, etc. Ou avaliando, por exemplo, materiais de feijão, né, que todos os cultivares Embrapa a gente tem tentado fechar sistemas de produção, né, mas é sempre, quando tu pensa nessa arquitetura, qual é o espaço? Bom, eu vou plantar quando? Em janeiro? Janeiro eu ainda tenho sojas, né, a gente tem materiais, por exemplo, a BRS 6105, que também é um material RR que eu posso plantar em janeiro e ter colheitas, né, rentáveis, bem satisfatórias. Fevereiro, aí já eu não tenho mais a opção da soja por conta do vazio, mas eu começo a pensar ainda em cultivos de verão. E aí, março, sim, eu já viro a chave para esses cultivos de inverno que eu comentei. Então, talvez opções existem, né? A gente precisa entender cada ambiente, cada mercado, cada realidade do produtor em termos de qualidade do solo e nível de manejo para escolher a melhor alternativa. Não, perfeito. E falando ainda do trigo, existe alguma... Dá para plantar trigo em qualquer região do Rio Grande do Sul? Tem alguma região específica? Ele se adapta bem? Como é que a questão do... Que dá, mas aí o risco varia, tá? Então existe um zoneamento de risco climático, né? Se a gente pegar a região do litoral, não está coberta pelo zoneamento, mas a gente vem, porque todo produtor precisa
de opções para diversificar o seu sistema, né? E eu sempre digo assim, qual é o desafio? Né? No litoral, por exemplo, não tem geada, certo? Talvez eu vou ter outros problemas sanitários ou questões relacionadas, por exemplo, a áreas mais baixas, onde eu tenho saturação hídrica, eu tenho excesso de água que vai me trazer, mas tudo vai depender de um investimento, Henrique, tudo vai depender do investimento. Por exemplo, em drenagem, né? Ou irrigação, como a gente comentava antes, para viabilizar um negócio ou outro. O trigo ele pode ser viável em todo o estado do Rio Grande do Sul. Acho que o portfólio genético disponível hoje no mercado é muito vasto, seja para produzir um grão para fazer um pão, seja para produzir aquele grão normal para fazer a massa, o biscoito, seja hoje nós temos cultivares que a gente já caracterizou para fazer uma ração, né, sem prejuízos em relação ao milho. Já se identificou. Eu queria entrar nessa pergunta também. Se o milho, se o trigo é tão bom quanto o milho, pensando em alimentação animal, quantidade de proteína, conversão. O milho tem mais, na média, tem mais amido que o trigo, e o trigo tem mais proteína que o milho. Essa é a questão. Então a gente sempre fala que são cultivos que se complementam, certo? O milho e o trigo se complementam. E essa relação amido-proteína, quando a gente realmente avalia ela pode dizer, pô, mas se o milho tem mais amido, né, e eu vou inserir um trigo, eu vou ter na minha ração, né, eu vou ter que buscar essas complementações. Hoje a gente já evoluiu com grãos de cultivares de trigo e de triticale, por exemplo. Nós temos avaliações pensando na suinicultura. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Que em base seca, cultivares como aquela cultivar de triticale que eu comentei, o BRS Zenith, e o trigo BRS Reponte, tem equivalência energética no grão do milho, ao grão do milho, com 70% mais proteína bruta. Isso é melhoramento genético, mas também, né? Isso foi, né, caracterizado pelos nossos colegas de Concórdia, da Embrapa Suínos e Aves. Isso está disponível hoje no mercado. Tá? Agora, na média, e aí quando tu pensa em silagem, é a mesma coisa. É o mesmo nível. O milho vai produzir mais volume, mais amido, né? E menos proteína. Quando bem manejado. Porque tudo depende, né? Eu estou usando uma referência. Se eu pegar uma estiagem ou se eu não tiver o mesmo nível de investimento, eu posso ter mais produção com triticale do que com milho. Né? E amido é a mesma coisa. Né? Mas na média é isso. Assim, a silagem de milho vai te dar uns... pode, né? 30%. A do trigo uns 20%. Né? Do triticale também. Né? Do grão, por exemplo... e proteína bruta uns 12, 13, 14, no milho vai ter uns 8, 9, 10. No grão, por exemplo, nós temos grãos de triticale, e esses grãos que têm 66, 67% de amido. Os grãos de milho passam de 70%, mas dependendo de como tu com 70% com 67%, então fica bem competitivo, né? Mas tudo depende da cultivar, Henrique. A gente usa as tabelas, tem cultivares, por exemplo, nossas de trigo, na média do trigo eu tenho 12% de proteína bruta. Nós temos cultivares com 16, 17% de proteína bruta. Né? Então, por isso que é importante, né? Quando isso é gestão para mim, né? É organização, claro. Mas é gestão. É possível a gente conseguir chegar num nível de melhoramento genético, assim como nós chegamos hoje com a questão da alimentação humana, né? Que trigos para panificação, em cultivares específicas para ração. Isso que a gente a Embrapa tem trabalhado nisso, né? Hoje a gente entende que inclusive já tem isso identificado, a gente precisa só essa organização para que entregue, né, esses componentes para uma boa formulação, seja para suínos, seja para aves, ou seja para ruminantes, que aí vão ter outras vantagens, por exemplo, com maior digestibilidade, e aí com isso a gente consegue ser mais competitivo, né? Não só num nível aí que a gente falava de produtor, mas no nível da indústria também. É importante que isso é crítico para que a gente realmente consiga ter essa maturidade, eu vou chamar assim, né, de organização, que não é assim, né? Eu tenho uma série de questões na cadeia que precisam funcionar para que isso chegue lá para a indústria realmente conseguir se apropriar. Mas é possível e isso existe, né? Cada um fazendo a sua parte. O milho e os cereais de inverno, a gente pode ter, sim, né, uma diminuição aí estou chamando de risco, né, por conta do milho que está vindo de outros estados e de outros países, e que a gente pode diminuir esse risco utilizando um cereal produzido no inverno aqui que vai ter características nutricionais, né, que vão entregar as características necessárias. Maravilha, maravilha. A gente está, infelizmente, chegando ao fim aí da conversa, né, mais alguns minutinhos para a gente concluir.
Eu gostaria que tu trouxesse, se tivesse que dar uma recomendação apenas, quase que fazendo um resumo nessa nossa conversa, para os produtores do Rio Grande do Sul, para como ele deve manejar essa rotação de culturas, cereais de inverno, e para lidar com todos esses desafios de mudanças climáticas. Trazer uma grande recomendação para fazer um fechamento disso tudo. É difícil chegar e dizer, vamos fazer essa prática e vai resolver. Veja que a gente citou uma série de questões que elas se complementam e elas precisam andar juntas, né? Mas eu acho que, como mensagem final aí do nosso podcast e pensando, né, o que a gente vem vivendo nessas últimas safras e considerando nesse cenário climático futuro desafiador que a gente né, observa, é muito importante para o setor agropecuário brasileiro, né, que depende disso, que pode crescer muito mais ainda e vai crescer cada vez mais. Eu não vejo isso indo para cada vez mais a gente crescendo, mas a gente precisa ter essa visão mais agronômica. Tá? A pesquisa, a extensão rural cada vez mais de braços dados para levar essas tecnologias que algumas que a gente comentou não tem custo algum, tá? Mas que elas são chave, são, né, eu diria, tecnologias de processo que realmente fazem total diferença no resultado do produtor. E o produtor valorizar a assistência, né? O produtor realmente ter essa visão de que sem um bom engenheiro agrônomo, sem um bom técnico para acompanhar isso, tudo isso que a gente falou, sabe, não acontece. E aí está a Embrapa, aí está o Senar, né, à disposição. Está o Senar, está a Embrapa, e isso é gestão, né? Isso é gestão. O início de tudo isso é fazer um bom diagnóstico, Henrique. Né? A gente citou uma série de questões ao longo do podcast aqui, que vale a reflexão. Isso está acontecendo comigo. Eu estou num ciclo, né, que está me levando à degradação do solo, ou eu estou num ciclo onde eu tenho raiz, eu tenho palha, eu tenho, né, um solo sem acidez, um solo fértil, eu estou plantando em nível, eu tenho milho no meu sistema, eu tenho cereal de inverno me trazendo renda e palha, né? Eu tenho a gestão financeira que realmente vai estar construindo esse solo, né, a fertilidade desse meu solo para uma saída, mas o diagnóstico ele é chave. Então, e esse diagnóstico começa pelo diagnóstico de solo, e a partir dali a gente começar a botar uma pecinha em cima da outra para conseguir ter a sinergia, né, que essas tecnologias podem trazer quando a gente trabalha elas em conjunto, e aí sim chegar nesse resultado final que é, né, a sustentabilidade começa com rentabilidade. Né? Isso aí, não, maravilha. É um bom fechamento, né, para entender que não existe uma fórmula milagrosa ou uma única bala de prata que vai salvar tudo. A gente comentou vários assuntos, né, várias frentes que precisam ser trabalhadas, né, e aí a importância da difusão de tecnologia, da extensão rural, e para isso o Senar também aqui parceiro, né. Mas muito bom, a gente vai encerrando então a nossa conversa. Te agradeço mais uma vez, Giovanni, pela tua disponibilidade, vir até aqui, né, o teu tempo, a gente compartilhar também com a nossa audiência um pouquinho, né, para dar aquele gostinho, para depois se aprofundar também nos nossos eventos, né, que tem alguns aí em parceria, né, nas feiras, também nos nossos cursos e programas, ações. Não, é isso aí, Henrique, a gente que agradece, né, a Embrapa e o Senar estão cada vez mais unidos, né, considerando todos esses desafios, a gente supera em conjunto, né, a gente trabalhando alinhado para que realmente a gente consiga trazer um resultado eficiente, né? Um resultado que traga todos esses ganhos para todas as cadeias. Acho que tu falaste muito bem, isso aqui é mais, né, uma oportunidade de provocação, eu diria, despertar o interesse, mas existem uma série de eventos que a gente vai estar trabalhando em conjunto, existem todas, né, as nossas mídias digitais, além do podcast aqui para acessar comunicados, mas que um produtor tenha, né, tenha isso, acho que uma mensagem final também aí, que tenha esse interesse em buscar o diferente, essa inovação, se as coisas não estão funcionando, fazer as comparações, né, abrir as portas, né, para o Senar, né, para que realmente consiga implantar, porque é no detalhe que essas coisas acontecem, né, que a gente consegue atingir, né, o potencial das tecnologias e vamos realmente se apropriar do que é viável, né, do que realmente traz essa sustentabilidade no sentido amplo. Te agradeço demais, né, a gente sabe estar sempre junto aí,
né, em prol desse nosso agro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Maravilha, tá bem. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui em mais um episódio aí do Talk Agro, Senar Rio Grande do Sul. A gente agradece a todos que nos acompanharam até esse momento. Se gostou do vídeo, né, curte, compartilha com um amigo, manda para aquela mensagem que fez sentido para você que assistiu e compartilhar esse conhecimento que a gente conversou no dia de hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E ficamos aqui até a próxima. Tchau, tchau.